mais manchado, como você pode ver aqui no centro do lábio dele, tem umas manchinhas, uns pontinhos escuros, tá vendo? Isso é devido ao cigarro. Mas na micropigmentação labial a gente consegue neutralizar esse lábio e deixar ele mais uniforme, tá? Então hoje a gente vai fazer uma sessão de neutralização nesse lábio para deixar um tom mais nude, mais pêssego, sabe, aquele tom de boca saudável, e vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Muitos de vocês têm dúvida em qual pigmento usar em um lábio escuro, tá bom? O principal pigmento para lábio escuro, gente, é o laranja, tá ok? O laranja pode ser da RB Colors, pode ser da Gama, pode ser da Nuance, independente da marca, desde que seja o laranja, tá? O laranja é como se fosse o coringa para lábios escuros. Mas muitas pessoas também me perguntam por que eu uso o amarelo, tá? Que é o meu segredinho aí para neutralizar um pouco mais rápido, acelerar esse processo de cicatrização. Vou explicar a vocês, tá? O amarelo que eu uso, gente, é esse aqui, ó, da Easy Glow. Deixa eu ver se vai focar aí certinho. Sim, da boca dele. Não é... O áudio será que tá saindo bom, gente? Sim. Tá? Será que foi? Ah, foi. Gente, essa aqui é o amarelo da Easy Glow, tá vendo? É o pigmento de tatuagem. Depois deixa a foto no... Depois eu vou deixar a foto lá nos stories, tá, gente? Pra quem não tá conseguindo ver, porque aqui eu não tô conseguindo ter acesso direto à câmera, tá? Então, eu vou deixar a foto nos stories. E o porquê que eu uso o amarelo, gente? O amarelo eu uso para neutralizar o fundo arroxeado e aquele fundo muito acinzentado, tá bom? Aquele tom mais escuro. O amarelo, de acordo com a estrela de hoje, né? Ele neutraliza o roxo, aquele tom violeta, tá bom? Então é por isso que eu acrescento ele, porque na teoria, na química mesmo, é comprovado que o amarelo neutraliza esses tons arroxeados. Então eu uso ele para poder adiantar o processo de cicatrização e o lábio voltar regenerado, bem mais claro do que se eu usasse somente o laranja, que vem uma carga pigmentária amarela muito fraca, tá bom? Então o que eu vou fazer nesse lábio? Por ele ter um fundinho arroxeado, eu vou usar o amarelo, vou usar o laranja, que eu vou usar o da Gama, tá, gente? O Neutralizer. Tá ok? Esse aqui, ó, Neutralizer. Depois eu vou deixar a foto nos comentários. E o meu diferencial também em lábios masculinos, que é o laranja inorgânico, tá? Eu vou usar esse aqui da Nuance, da linha inorgânica, tá ok? E esse pigmento aqui, gente, por ele ser inorgânico, ele tem as partículas mais pontudas, ou seja, o processo inflamatório do lábio é bem maior. Então vocês têm que ter muito cuidado ao usar esse pigmento, tá bom? Vocês têm que ter bastante prática, bastante domínio sobre a técnica para poder usar esse pigmento, tá? Então nós iremos usar, resumindo para vocês, irei usar amarelo, laranja Neutralizer e laranja inorgânico da Nuance, tá bom? Eric, você vai misturar marcas? Sim, gente, eu posso misturar as marcas porque eles têm o mesmo surfactante. Para quem não sabe o que é surfactante, gente, é o detergente que vem dentro do pigmento, tá ok? Então, quando eles têm a mesma composição, eles podem sim ser misturados, tá bom? Então, o que eu indico para vocês que têm essa dificuldade? Fazer uma aula de colorimetria separada para vocês entenderem mais aprofundado sobre esse assunto, porque eu explicando por aqui vocês não vão entender muito porque é muito complexo, tá bom? Então ele é bem completo. A aula de colorimetria que eu indico para vocês, gente, é da Vivian Borges, tá? Ela foi minha professora de colorimetria, excelente profissional. Vários artistas da área da micropigmentação a conhecem, ela é bem conhecida nessa área e eu super indico, tá? E no final eu vou fazer uma sobreposição com o Cindy da Nuance também, gente, olha. Ele tem a maior carga pigmentária em dióxido de titânio. Para quem não sabe, é o branco, tá bom? Como vocês podem ver, é um pigmento bem clarinho, tá vendo? É um rosa bem clarinho. E ele que faz toda a diferença na foto, no processo cicatricial do lábio, para poder regenerar um pouco mais claro, tá ok? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar o amarelo junto com o laranja, porém na mesma proporção, tá? A gente não usa o amarelo puro, nunca se use amarelo puro em lábios, tá bom? A gente só vai acrescentar ele na mistura com o laranja, caso o lábio seja arroxeado ou muito acinzentado, aquela boca bem escura, bem fechada, tá ok? Caso contrário, seja um marrom mais neutro, a gente usa somente o laranja e, se necessário, acrescenta a sobreposição com o titânio, que no caso eu vou usar o Nuance, que é o Cindy, mas vocês podem usar o Penélope da RB Colors, Full Lips ou Naked da Gama, tá ok? Entre outros pigmentos de outras marcas que contêm o Color Index 77891, tá bom? Que é o código
do dióxido de titânio, tá ok? Eu não faço marcação em lábios escuros, tá bom? Porque eu não quero definir esse lábio. Eu primeiramente quero neutralizar ele, deixar ele mais uniforme. E depois dele cicatrizado, eu faço o efeito batom ou revitalização independente do gosto do cliente, seja homem ou seja mulher, tá? Essa técnica, a gente, serve tanto para mulher quanto para homens. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, tá ok? Então, independente de seja homem ou mulher, é a mesma forma de fazer. A diferença é que, quando esse lábio cicatrizar e ficar todo neutro, a pessoa vai escolher a cor desejada para finalizar o processo, tá ok? Então, o que eu vou fazer nesse lábio? Eu primeiro vou fazer a esfoliaçãozinha com a própria agulha e o pigmento, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu preciso de um mixer. Vê se vocês conseguem ver para mim. Ó, eu vou fazer a misturinha, então, desses 3 pigmentos aqui, ó. Mais lento? Tá. Olha, eu vou fazer a misturinha desses 3 pigmentos aqui, ó. Easy Glow, Nuance e Gama. Ah, Eric, é necessário fazer isso tudo? Não, não é. Mas eu, Eric, gosto de trabalhar com colorimetria, tá? Então a gente está estudando esse lábio. E a gente também tem que sempre avisar para o cliente que nem todo lábio vai ficar postável, nem todo lábio vai ficar bonito. Porque a gente está trabalhando com lábios escuros, melanina, tá bom? Então essa melanina ela vai se regenerar, vai se recompor, vai cicatrizar e é um processo que demora, tá? Então, o processo cicatricial de um lábio escuro é no mínimo de 60 dias, tá ok? Lábios pálidos, o mínimo que eu dou para mim cliente voltar é com 45 dias. Então, eu não faço um lábio escuro a segunda sessão, por exemplo, com menos de 60 dias. Porque até essa melanina se regenerar, se recompor e o processo cicatricial se recuperar demora, tá bom? Tem lábios quanto mais escuros, mais demora a cicatrização. Tá bom? Levando até 90 dias para cicatrizar. Obrigado. Para cicatrizar. Tá ok? Então eu vou fazer a misturinha aqui agora, tá, galera? Já preparei aqui o meu batoque, o meu suporte. E vou fazer a misturinha do amarelo. Sacode aqui pra mim, mano. Eu vou agitar o pigmento, tá? Pergunta se elas entenderam alguma coisa. Bota ativa. Gente, eu vou ativar os comentários aqui e vocês tirem a dúvida se vocês entenderam um pouquinho sobre o que eu falei, tá ok? Lembrando que no final eu vou voltar aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas até então vocês conseguiram entender a explicação que eu dei sobre a cor que eu vou usar, sobre o processo da cicatrização, tudo isso. Eu vou estar acompanhando aqui pelo celular, porque como está em câmera profissional, eu não consigo ler comentário, tá bom? Então eu vou olhar aqui pelo celular rapidinho as dúvidas de vocês, para eu poder esclarecer alguma coisa se ficou dúvidas aí. Posso usar orgânico? Pode. Gente, o laranja que vocês vão usar pode ser o orgânico sem problemas, tá? Como eu falei, o código do Color Index do laranja orgânico é 21110, tá bom? Então vocês podem usar tanto o Hot da RB Color, quanto o Neutralize da Gama. Enfim, gente, desde que o Color Index dele seja 21110, você pode neutralizar o lábio. Eu só acrescento o amarelo quando é o lábio fundo arroxeado ou quando é muito acinzentado. Faz uma experiência também. Muito acinzentado, tá ok? Se fosse feminino, qual cor você usaria? Se fosse feminino, gente, eu usaria a mesma cor, porque como eu falei pra vocês, não interfere se for feminino ou masculino, porque a gente quer neutralizar esse lábio, tá ok? A única diferença é, eu uso o inorgânico para homens, porque fica um tom mais neutro, mais pêssego na cicatrização, tá? Nós chamamos de nude avermelhado, porque não fica rosa, não fica aquele rosadinho igual as mulheres gostam, tá bom? Então, para homens, eu acho que fica esteticamente mais bonito usar um pigmento inorgânico. Mas, como eu falei, as partículas deles são mais pontudas, então o processo inflamatório é maior. Até a dificuldade para implantar vocês vão ter, tá bom? Então, vocês só usem ele quando vocês estiverem dominando a técnica. Caso contrário, vocês usem somente o pigmento orgânico, tá ok? Bota 5 de cá. O amarelo é al ou canário? Então, gente, o amarelo é o Canary Yellow da Easy Glow, ou então o amarelo canário da Electric Ink, tá bom? Não usa amarelo real, pelo amor de Jesus, porque ele tem um fundo esverdeado, tá? Qual a proporção dos pigmentos? Então, gente, o amarelo eu uso junto
com o laranja na mesma proporção. Quando eu acrescento ele, eu sempre boto a mesma proporção, tá? Se eu coloquei 4 de laranja, eu vou colocar 4 de amarelo. Se eu coloquei 3 de laranja, eu vou colocar 3 de amarelo. Independente do lábio, sempre que eu for acrescentar o amarelo, vai ser a mesma quantidade que eu usei o de laranja. Laranja é o mesmo de sobrancelhas? Então, gente, para quem não sabe, o hot a gente não se usa em sobrancelha, tá? Mas pode ser o mesmo de sobrancelha, porque muitas pessoas antigamente usavam, tá bom? Então pode ser sim o hot que vocês usavam em sobrancelha para lábios, porque na verdade ele foi feito somente para lábios, tá? Érica, a pessoa pode escolher o final da cicatrização, não escolher a colina. Isso. Pode sim, gente. Eu já tive clientes que ficaram somente com o resultado da neutralização, que fica um tom de lábio bem nudezinho, bem bonitinho, tá bom? Quando a gente usa o hot puro, ele cicatriza mais pro rosadinho, sabe? Aquele tom de danoninho, de goiaba. Então fica uma cor bem bonita, tá bom? Depois eu vou deixar nos stories. Lá no meu feed tem um lábio cicatrizado em 2 sessões que eu fiz, sem retoque, sem nada, apenas neutralização e ficou um lábio lindo, rosado, tá bom? Então, Quais pigmentos da RB eu posso misturar com esse amarelo? Então, o único pigmento da RB que você pode misturar com esse amarelo é o hot, como eu falei. O laranja, ele é o coringa da neutralização, tá bom? Então, é necessário ter o hot, é obrigatório ter o hot, tá bom? No final, você pode fazer a sobreposição com o dióxido de titânio, que é o Penélope e o Philips da RB Color, já que a maioria usam RB Colors, tá? E se vocês ficarem com medo de usar ele puro, você pode misturar ele com uma gotinha de hot, sem problemas nenhum, tá? Esses pigmentos servem para as sobrancelhas também? Não, gente, esses pigmentos não servem para a sobrancelha, tá? A não ser o laranja inorgânico, baseado pela RB Colors, é o Hot Repair, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu falei para vocês precisam estudar colorimetria, porque são assuntos mais aprofundados, são assuntos mais complexos, tá bom? Então não adianta eu falar para vocês, olha, vocês podem usar em sobrancelha laranja inorgânico, mas vocês não sabem em que casos usar. Então aqui, como a gente está falando sobre lábios, eu vou focar mais no lábios, mas pode sim ser usado em sobrancelha. Porém, eu indico vocês estudarem mais sobre isso. Se fosse RB, qual cor você usaria? Falei. Fala que você vai deixar todas as cores. Isso, gente, todas as cores que eu usei aqui e que vocês podem usar, eu vou deixar lá nos stories, tá? Porque tem muita pergunta repetida. Então, para não ficar enrolando a live, eu vou deixar nos stories qual pigmento eu usei, por que eu vou usar aquilo, vou deixar tudo escrito lá direitinho para tirar todas as dúvidas de vocês. E assim que eu acabar a demonstração, eu vou fazer o questionamento aí com vocês, tá bom? Explica para elas o que é CI, só para quem não entende. Gente, o CI é o Color Index de cada pigmento, tá bom? Toda cor tem um código, tem uma numeração. Por exemplo, o laranja, como eu falei, ele é o 21110. O dióxido de titânio, ele é o 77891. O amarelo, ele é o 11741, tá bom? Então, cada cor tem um código e vocês precisam saber tudo isso para vocês saberem escolher a cor correta para o lábio de vocês, tá ok? Principalmente para lábios escuros, nós não podemos usar tons frios, tá bom? Tons de azul, tons de violeta, tons de preto, tá ok? A gente não usa tons frios em lábios. E caso tenha, por exemplo, o magenta, que é o 73915, que é o rosa, ele é um pigmento frio, por mais que ele seja rosa. A gente sempre vai aquecer ele para ele poder ficar um pouco mais quente, principalmente no lábio escuro. Por isso que eu falei para vocês usarem o dióxido de titânio com uma gotinha de hot, porque essa gotinha de hot vai automaticamente aquecer esse pigmento. Se o lábio dele só é marrom, por que você vai colocar o amarelo? Então, amor, aí no vídeo pode não estar aparecendo para vocês, tá? Mas ele tem um fundinho arroxeado, tá bom? Então o amarelo ele vai neutralizar mais rápido esse fundo, tá ok? E consequentemente o resultado da micropigmentação cicatrizada, somente por isso. Mas se vocês não tivessem o amarelo, poderia usar o laranja puro sem problemas, tá ok? O laranja puro e no final vocês podem fazer a sobreposição com o titânio, no caso o Penélope, falando baseado na RB Colors. Isso. Gente, agora eu vou fazer o procedimento para não enrolar muito, tá bom? E depois eu volto com as perguntas. Desativou o comentário? Vou desativar o comentário novamente para não travar a live, tá? Vou começar o procedimento e vou falando passo a passo para vocês. Depois eu tiro a dúvida de todas de vocês, tá ok? Vou me preparar aqui, gente. 5, 5, 5, 2. Bota agora 5 desse também. Vamos usar esse daqui. É amarelo com laranja, né?
Porque outra 5x5, né? Gente, eu tô aqui fazendo a misturinha, tá bom? Pera aí que eu vou trocar essa pilha aqui que eu acho que tá fraca. Douglas, esse mixer aqui tá fraco, amigo. Gente, eu vou fazer a misturinha aqui, tá? Já botei uma quantidade de 5 gotas de laranja, 5 gotas de amarelo, tá? Eu estou usando apenas o orgânico e vou acrescentar o inorgânico depois, tá? Amiga, tá fraca. Agora pegou. Deu certo. Ó, mas tá fraco, ó. Não mudou não? Parou. Gente, eu tô fazendo a misturinha aqui, tá? A pilha tá um pouquinho fraca, mas só um momentinho. Tá ok? Tô fazendo a misturinha, tá? Laranja com amarelo, gente. Eu tô usando amarelo porque tá muito descarregado. Tô trocando aqui a pilha, tá, gente? Mas tá aqui a misturinha que eu tô fazendo. Principalmente por ele ser fumante, gente. O lábio tem a tendência a ficar mais arroxeado do que marrom, tá bom? Então eu vou usar o amarelo justamente por isso também, tá ok? Acho que esse aqui tá ruim. Bota um fundinho, né? É, mas não bota com letra não. Tá aqui. Quer? 416631. Gente, agora eu vou acrescentar o laranja inorgânico, tá bom? Parece que você gosta de lábio mais rosado ou mais neutro? Independente? Tá. Ó, eu vou colocar... gente, as dúvidas eu vou tirar depois, porque se eu ficar explicando agora, vai atrasar muito a aula, tá? Então eu vou usar o inorgânico. Agora eu já fiz a misturinha de 5 gotas de amarelo com 5 gotas de laranja. Eu usei o Canarielo da Easy Glow e o Neutralizer da Gama, tá? Agora eu vou acrescentar 5 gotinhas também do Apricot da Nuance, mas ele é inorgânico, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Usei 5 gotas, tá bom? Vocês não precisam ficar assustados. Ai meu Deus, que mistura é essa? Tá? Porque a gente está mexendo com colorimetria. Então quando a gente entende como esse lábio vai degradar, a gente pode fazer sem medo, tá bom? Então eu tô aqui falando, mostrando pra vocês o que eu faço no dia a dia, tá? Mas caso vocês não tenham o amarelo, vocês podem usar o laranja puro sem problemas, tá? O amarelo é só para poder acelerar o processo de cicatrização desse fundo arroxeado. Gente, eu tô usando o Sharp 300, tá? Da Dermocamp. Eu ia trazer o Cheyenne, porque todo mundo não acredita que é possível fazer um lábio com Cheyenne. Mas como eu tava na Thais ontem, como vocês viram, né? Eu levei o meu 300 para fazer o lábio, que eu gosto de trabalhar com o Dermocamp para fazer lábios. E vou usar a agulha da China, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, a agulha da China de uma ponta, ó, uma ponta. A maioria das agulhas da China de uma ponta, gente, ela é 0,30, tá bom? Não tem como você saber a espessura, porque não vem descrevendo, mas a maioria é 0,30, tá ok? Então eu vou usar o Sharp 300 Black da Dermocamp e a agulha da China 0,30, tá ok? O meu dermógrafo, gente, ele vai até a velocidade 200, tá bom? E para fazer um lábio, eu uso ele na velocidade média alta, tá ok? Então eu vou usar ele na velocidade 120, que é uma velocidade média alta, e com a mão um pouco mais lenta. Porém, gente, vale ressaltar também que em lábios escuros a mão não pode ser leve, tá? Se nós implantarmos com a mão muito leve, o lábio dele vai ficar muito alaranjado. Nós já estamos usando o amarelo, então já vai ficar um tom mais fechado, não vai ficar um tom tão aberto, tá bom? Então eu vou acrescentar, como eu acrescentei o amarelo, esse lábio já vai ficar um tom mais fechadinho, porém vocês vão ver nitidamente que já vai subir um tom bem mais claro, principalmente quando eu acrescentar o titânio, tá ok? Então como que eu faço, gente? Eu primeiro vou testar a minha agulha, porque como a maioria das pessoas sabem,
Algumas agulhas da China vêm um pouquinho cegas, gente. Então, a única diferença é você saber escolher a agulha, tá ok? Eu vejo que muita gente na área da micropigmentação ainda usa essa agulha e eu testei bastante, eu tive certeza de como saber se essa agulha está cega ou não, tá bom? Então aqui vocês conseguem ver, eu acho que vocês conseguem ver porque está no fundo preto, tá para fora a agulha, tá no máximo 2 milímetros, tá ok? Não pode ser mais que isso e não pode ser menos que 1,5 milímetros, tá bom? Então tem que estar nesse tamanho. Tá pegando, amiga? Tá. Tá bom, gente? Então como vocês fazem para ver isso? É só vocês colocarem o paquímetro de vocês do lado da agulha, com o dermógrafo ligado, que vocês vão saber a altura correta, tá? De 1,5 a 2 milímetros, apenas isso, nem mais e nem menos, tá? E Eric, como que você faz para ver se essa agulha está cega? Eu pego um pouco do pigmento, tá, que eu vou usar, estico o lábio do cliente e faço um teste de pixel. Se eu ver pixel de primeira, a agulha está boa. Se eu não ver, é porque a agulha está cega, tá ok? Então eu vou fazer o teste aqui, espero que vocês consigam ver. Mas se vocês não conseguirem ver, eu vou tirar a foto e vou deixar nos stories, tá? Ó, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas os pixels subiram na hora, tá vendo? Se não tiver dando pra ver, eu vou tirar uma foto aqui pra vocês e vou deixar nos stories, tá? Me empresta aqui pra eu tirar a foto. Eu vou tirar uma fotinha aqui, gente, e depois coloco lá nos stories pra vocês verem. Que deu pra saber os pixels na hora assim que eu passei. Então assim que eu vejo se a agulha está cega ou não, tá ok? Então primeiramente eu vou arranhar esse lábio inteiro, tá bom? Vou arranhar esse lábio inteiro para poder abrir a lâmina labial dele e o anestésico agir, tá ok? Então relaxa um pouquinho pra mim, amigo. Abre aqui, isso. Gente, uma dica também que eu dou a vocês, pro lábio não sujar, pro dente dele não sujar muito, eu coloco algodão. Amiga, me empresta o algodão circular. Dá pra isso. Eu vou colocar o algodãozinho aqui no dente dele, tá? Pra não sujar o dente dele e no final ele ficar com o dente bonitinho, sem aquele desespero de dente sujo laranja, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu boto o algodão no dente. Tinha que dar uma molhadinha. Tem água lá, pegar um pouquinho de água. Lá no banheiro. Tem aonde, amiga? Gente, espera que eu vou ver água aqui para eu poder molhar um pouquinho o algodão. Então eu vou usar esse algodão circular, tá vendo? Aqueles algodãozinhos que vem de farmácia. Eu destaco, eu vou destacar ele assim no meio, ó, tá vendo? Eu destaco ele no meio e ele fica mais fininho. Eu vou molhar um pouquinho as bordas, que vai ser onde ele vai entrar aqui dentro do lábio para não ressecar o lábio do cliente. Ó, gente, molhei aqui um pouquinho o algodão, tá? Bem umedidinho. E vou botar aqui dentro da boca do cliente, tá? Ó, vou enfiando aqui dentro. Pode fechar os dentes. Ó. Vou botando aqui dentro. Vou botando aqui dentro para não poder sujar o dente do cliente. E também para os lábios não encostarem, porque eu vou usar anestésico com epinefrina, tá ok? É também uma das dúvidas de vocês, tá ok? Então eu vou usar o anestésico com epinefrina e vou mostrar para vocês como eu uso, o tempo que eu deixo, tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Eu primeiro vou fazer a arranhadinha no lado do cliente. Clarissa mesmo. Deixa, foi. Tá? Ó, esticando o lábio sempre. Ah, não pode tapar, só deixa a boca mais abertinha, tá? Ó, esticando o lábio do cliente. Se vocês perceberem que o lábio dele tá um pouquinho ressecado, vocês podem usar um deslizante, tá? Eu tô usando esse aqui, ó. Ele é da Nuance. O Skin Slider, tá? Ele é maravilhoso, mas pode ser o izinho de tatuagem também, aquele baratinho que todo mundo encontra, tá ok? Vocês vão dar uma passadinha com o dedo e passar em cima só para poder facilitar o deslize da agulha, tá bom? Então, você vem aqui bonitinho, passa o dedo, só para poder facilitar o deslize e a gente conseguir fazer a abertura dessa lâmina labial com mais facilidade, tá bom? Então, esticando o lábio, essa parte de acomodação um pouquinho, tá? A gente vai fazer a arranhadinha do lábio dele todinho, tá bom? Caprichando sempre mais nas partes escuras, tá?
as partes mais rosadas do lábio dele, a gente faz com a mão um pouquinho mais leve para não saturar esse pigmento nessa região, tá? Então a gente vem, eu tô fazendo um movimento de vem, tá, gente? De arraste só pra mim. E eu uso o pigmento justamente para eu saber aonde a minha agulha está passando, tá? Então esticando o lábio, não muito, tá, gente? Porque muita gente estica o lábio demais. Quando você estica muito o lábio, você acaba machucando esse lábio, tá bom? Então ó, é um esticamento só para ele não ficar ondulado e ficar com mais facilidade, tá ok? Então, ó, esticando o lábio, a gente vai fazer primeiro a arranhadinha para poder abrir essa lâmina labial e logo depois a gente fazer a implantação correta, tá ok? Então nós não iremos implantar agora, isso aqui é só para poder abrir a lâmina dele. Vira para cá. Gente, lembrando para vocês anotarem todas as dúvidas, que assim que eu acabar o procedimento, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá? Eu vou deixar a caixinha aí, ou então vocês mandem no comentário, eu vou ver como vai ser primeiro, tá? Então eu vou só arranhar esse lábio todinho, tá? Eu tô virando ele um pouquinho aqui pra mim, pra poder ficar mais fácil. Assim. Lá você pega um lenço aí pra poder secar o olho dele. Gente, é o mesmo processo, tá? Eu sei que minha mão tá na frente, mas é o mesmo processo que eu fiz desse lado, tá? Eu só tô arranhando o lado dele com a mão leve, tá? A agulha só tá batendo no lado dele para poder abrir essa lâmina. Vou secar aqui um pouquinho o olho dele, pra gente que tá lacrimejando, tá emocionado. Tá emocionado, gente, que tá fazendo a boca, olha. Ó, então, aqui nas partes rosadas a gente também passa, tá, gente? Porque a gente quer esse lábio todo uniforme. Tá? Não, já peguei já, obrigado. Tá bom? Ó, então eu vou fazendo aqui as arranhadinhas, bonitinho. Pode ver que as passadas são bem longas, não é passadas curtas, não são quadrantes pequenos, tá? Pra quem já trabalha com lábio. Aqui, gente, aqui dentro a gente não passa, tá? Aqui na mucosa a gente não pode implantar de jeito nenhum. Tem um limite. Quando o lábio do cliente fecha, esse é o limite, tá bom? Então é até onde o lábio do cliente encosta, tá ok? Aqui dentro da lâmina labial a gente não passa, porque senão esse pigmento pode expandir, pode migrar, tá? Outra coisa, galera, se o lábio do cliente estiver muito ressecado também, é bom evitar de fazer, tá? Porque senão vai só machucar, não vai implantar, na hora que cicatrizar não vai pegar nada, então só vai dificultar esse processo, tá? Lá você pode colocar assim. Olha isso aqui, só podia aumentar um pouquinho mais. Olha, gente, isso. Ó, agora eu vou limpar o lábio dele todo, tá bom? Deixa eu quietinho. Vou limpar o lábio dele todo, tá? Como você pode ver, ainda não tá sangrando, mas se sangrar é normal, tá? Mas vai sangrar mais na hora que eu fizer exatamente a implantação, tá ok? Porque o lábio escuro ele é mais rígido, é um lábio mais grosso. Então, automaticamente, a gente tem que pesar um pouquinho a mão, porque senão esse pigmento não sobe laranja, não sobe rosa, sobe laranja, tá? Bota esse lixeira pra lá. Tá? Meu paciente aqui, a gente tá emocionado demais. Você não tá entendendo, ele não tá assistindo nada, tá? Pelo amor de Deus. Não tô com as coisas, tá? Ai, arrasou. Gente, ele não tá sentindo muito incômodo. Tá, isso é ótimo. Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Deixa o lábio solto. Vou passar o anestésico com epinefrina, tá bom? Então, como eu passo esse anestésico, tá, galera? Eu tô usando o anestésico da Casa da Micropigmentadora, tá ok? Esse aqui, ó. Ele contém lidocaína, benzocaína, gel base, epinefrina e transcutol, tá? A diferença desse anestésico é o transcutol, porque ele potencializa todos os outros itens, tá bom? Então, a Casa da Micropigmentadora é o anestésico que eu indico de olhos fechados, tanto para sobrancelha quanto para lábios. E como vocês podem ver, esse anestésico ele é usado em sobrancelha por conta da epinefrina, mas podemos também usar em lábios sem problemas, sabendo usar, tá, gente?
tem muito preconceito de anestésico com epinefrina em lábios, mas vocês sabendo usar no tempo correto, que eu vou mostrar para vocês agora, dá super certo, tá? E no final, se for necessário, eu uso esse aqui, que é o meu anestésico, que a casa da micropigmentadora desenvolveu, tá bom? Ele contém tetracaína e lidocaína, tá ok? Ou seja, ele não fica arroxeado e ele anestesia de verdade, gente. De verdade mesmo. Então, se eu acabar o procedimento, se eu não acabar o procedimento, por exemplo, e o cliente estiver sentindo um desconforto muito maior, eu posso passar esse aqui, porque o com epinefrina a gente não acrescenta mais de uma vez, tá bom? A gente só pode usar o anestésico com epinefrina uma vez só, tá? Pelo amor de Nazaré. Então, qualquer coisa, se a gente precisar repassar, a gente acrescenta esse aqui, que é sem epinefrina, que vende também na casa da micropigmentadora, tá bom? A Ju tá aí online, eu acho, tá ok? Então, ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, depois que eu vou deixar o número dela lá no Stories, tá bom? Assim que eu acabar a minha demonstração aqui, eu vou deixar lá nos Stories o número e vocês tirem dúvidas de vocês com ela sobre isso, tá bom? Lembrando, gente, que vai ter sorteio desses 2 anestésicos, tá? Então, você que ainda não comentou, comenta bastante lá na última foto do perfil, tá? Que a gente, daqui a pouquinho nós iremos fazer o sorteio desses 2 anestésicos e o primeiro ganhador ainda vai ganhar um dermógrafo, gente, isso mesmo. Vai ganhar um dermógrafo patrocinado pela casa da micropigmentadora, gente. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar o anestésico com epinefrina, primeiramente. Oi, Quer liberar comentário pra você tirar dúvida, alguma coisa? Não? vê agora que eu vou deixar um tempinho, tá? Gente, eu vou ativar o comentário aqui só pra poder ver. Tá mostrando pra ele, vai olhando pra ele. Tá aqui, eu acho. Ah, tá aqui. Vira pra mim sem tela, deixa em pé. Gente, eu vou olhando aqui o comentário de vocês, tá? Eu vou passar primeiro o anestésico, gente, uma quantidade de grão de ervilha, ó. Tá vendo a quantidade? É essa aqui, ó. É o suficiente. Eu vou usar primeiro no lado superior e depois eu vou passar na parte inferior, tá ok? Então, ó, esticando assim, ó, o lado, eu vou passar, o cliente vai sentir um desconfortinho porque arde um pouco esse anestésico, porém na hora que eu fizer o procedimento ele não vai sentir absolutamente nada, tá? Nada, nada, nada. É normal o lábio inchar um pouquinho porque com a pressão da mão um pouco maior, o lábio incha um pouco, tá? Agora que quanto tempo você deixa, gente? Eu deixo 4 minutos, tá bom? Então eu vou deixar aqui o cronômetro, 4 minutinhos na parte superior somente, tá? E assim que ele despertar, eu volto. Enquanto isso, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Vira o comentário. Nai, qual é essa senha, amor? Descarregou. Usa esse aqui. Espera aí que eu vou usar nesse aqui. Gente, só um momentinho que a gente vai abrir aqui a live. Não tá nesse aqui, não. Cadê o meu? O meu tá tocando? Mas vai ter que bota a música por aí. Gente, espera aí rapidinho que eu vou abrir aqui a live. Ó, o anestésico tá rolando aqui, tá, gente? 4 minutinhos com epinefrina. Nossa, não tá pegando aqui na live. Só um momento, gente, que eu vou ativar aqui. Pode falar aí pra você. Pera, eu vou solicitar aqui. Relaxa. Mas eu quero ler os comentários, gostoso. Aqui, ó. Vai ligar. Vai, concentra aí. Aceita aí, amiga, que já vejo pelo play. Aqui, ó. Aqui, aceita. Aqui, ó. Gente, só um momentinho, tá? Que eu vou me aceitar aqui na live. Pra eu poder tirar as dúvidas de vocês pelo comentário, tá bom? Só um momentinho que descarregou aqui o celular. Pronto, espera aí que eu vou ler os comentários, tá? Ó, remédio para herpes, aciclovir, tá, gente? Isso mesmo. Tá? Nós não podemos indicar diretamente o remédio, tá? Porque nós não somos médicos, né? Não somos farmacêuticos, tá ok? Então nós iremos apenas indicar o aciclovir só como uso mesmo, mas a forma como ele vai usar, o tempo que ele vai usar,
quem vai interferir, quem vai indicar vai ser o farmacêutico, tá? Como vocês podem ver, a parte inferior do lábio dele já tá toda rosadinha, olha que coisa linda, apenas com a primeira passada, gente. Então, quando a gente dá a passada na profundidade correta e na pressão correta, o lábio sobe assim, lá, rosa. Você viu que eu usei amarelo, laranja orgânico, laranja inorgânico e olha que cor linda já que subiu, gente. Como vocês podem ver, o lábio superior do lábio dele já está ficando pálido por conta da epinefrina, tá? E a gente só pode usar uma vez, tá ok? Eu vou lendo aqui as perguntinhas de vocês, que são muitas, só Jesus. Isso, superior, 4 minutos, gente. Isso, eu usei 5 gotas de amarelo orgânico da Easy Glow de tatuagem, 5 gotas de laranja orgânico da Gama e 5 gotas de inorgânico laranja da Nuance, tá bom? Isso. Olha, gente, lábio escuro eu não faço marcação porque eu não quero definir esse lábio, tá bom? Então eu só faço a esfoliação mesmo com a agulha, como vocês viram, arranhadinha, e depois eu só passo anestésico tranquilo, tá? Olha, só pode usar uma vez por conta qual é o nome, gente? Da epinefrina, tá? Senão fica muito arroxeado, tá ok? O fumante, gente, ele precisa suspender o uso se ele conseguir, né? Porque fumante é viciado, não adianta. Mas uma dica que eu dou para vocês falarem para eles é usar uma piteira, eu acho que o nome é esse. Aqueles pontinhos, a piteira, né? Uma piteirinha para não encostar a binga nos lábios e assim que ele fumar, lavar os lábios, tá? Os lábios podem ser higienizados sim com água ou com sabonetes antissépticos, tá? Peraí. Ó, gente, já deu os 4 minutos. Aqui, tá? Já despertou. Então, eu vou limpar esse lábio superior. Não fecha, pelo amor de Deus. Eu vou limpar esse lábio superior. Lembrando que a gente não pode deixar encostar, gente, o lábio de cima no lábio de baixo. Senão pode ficar roxo o lábio de baixo por conta do tempo, tá bom? Então, eu separo sempre um lenço só para anestésico e um lenço só para limpar o pigmento, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, dando uma passadinha aqui para tirar todo o anestésico e vou começar o procedimento. Tá? Desativa o comentário aí. Eu vou desativar de novo, gente, porque tem muita mensagem aqui, você não pode travar a live, tá? Depois eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Anotem aí que no final eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Então, eu vou começar com a parte superior, tá bom? Como que eu faço a passada, gente? Eu faço uma passada da borda até dentro, até fora de novo. Então, eu desço, subo e desço. E depois eu faço um cruzamento como se fosse um X, tá? Eu vou fazer aqui bem devagar para vocês entenderem, tá ok? E só prestar atenção aí, ó. Esticando sempre o lábio, tá? O movimento de arraste que eu faço não vem, tá? Então eu vou, ó, desço até aqui embaixo, ó. Sem pressa. Volto. E cruzo. Eu faço isso, vou limpando para não saturar muito essa região, tá? Então, ó, eu vou cruzando para poder preencher toda essa parte. Esse anestésico não, esse aqui que é o de anestésico, né? Tá. Então, ó, vou limpar, ó. Eu faço uma parte e subo, tá, gente? Eu não fico passando ali o tempo todo, tá bom? Eu faço um quadrante e subo. Ó. Vocês podem ver que a cor do pigmento está meio de barro, tá vendo? Mas podem ver que já subiu rosinho ao lado dele. Eu faço uma passada de cima até embaixo e uma cruzada na diagonal, formando um X. Somente no movimento de arraste vem pra mim, tá? Ó. As bordas, gente, elas são mais secas, tá bom? Então não pesa tanto a mão, senão pode ficar muito saturada aquela região, tá? Então, como eu falei, a gente vem até o limite da onde o lábio dele fecha, tá? Mas a gente não passa aqui dentro da mucosa, essa parte aqui mais molhada, pelo amor de Deus, tá? Então eu venho até aqui embaixo, volto. O movimento da mão, gente, é baixa média. Pode ver que eu não tô correndo, não tô assim igual maluco, tá?
O movimento da mão é bem baixa média, bem tranquilo. Tá ok? Você tá sentindo alguma coisa? Gente, ele não tá sentindo nada, como vocês podem ver, tá bom? Então, ó, cruzo pra lá, cruzo pra cá, bem bonitinho. Tá ok? Ó, vou fazendo um X agora na diagonal. Ó. E limpo. Eu não fico o tempo todo naquela região, tá? Eu faço e limpo, faço e limpo, faço e limpo. Porque se a gente ficar saturando muito aqui nessa região, pode dar hiperpigmentação. E a gente não quer isso, tá? A gente não quer manchar mais esse lábio, a gente quer clarear ele. Então a gente vai esticando, ó. Você pode ver que é um processo que não demora. Ó. O peso da mão não precisa ser muito leve, mas também não é para afundar a agulha no lábio do seu cliente. Tá ok? E o ângulo do dermógrafo é 90 graus de acordo com o lábio, tá bom? Se o lábio roda para baixo, sua mão roda para baixo. Se o lábio roda para cima, sua mão roda para cima, tá bom? Então a gente tem sempre que acompanhar o lábio, o ângulo do lábio de acordo com ele, tá? E não fazer 90 graus em pé direto. Olha, gente, como já tá subindo rosinha esse lábio. Olha que coisa muito linda. Tá vendo? Então fica esse tomzinho de danoninho, sabe? Aquele rosinha bem natural. Então você pode ver que eu tô usando laranja e dois tipos de laranja e o amarelo e mesmo assim ainda sobe em rosa. Por quê? A implantação está sendo feita corretamente. Se você não souber fazer a implantação corretamente, não vai subir rosa, vai subir laranja. E a gente não quer isso, tá? Bota música no seu não. Vai fazendo no meio e vai salvando. Não pode não, depois eu tira foto, faz vídeo. Isso. Faz assim pra fazer o procedimento. Gente, olha que cor linda que tá subindo esse lábio. Então, ó, olha o tempo que eu tô demorando, gente. Eu já cheguei praticamente na metade dos lábios. E eu não demorei nem 10 minutos aqui nessa região, ó. Já estou aqui no arco do cupido dele, que é uma região mais sensível, tá? Então, se o seu cliente sentir um pouco de desconforto aqui nessa região do meio do lábio, seja na parte superior ou na parte inferior, é normal, tá bom? É super normal ficar mais sensível nessa região. Tá ok? Então, a gente vai até lá embaixo, volta e cruza formando um X. Aumenta mais esse som. Mas começar a falar bastante. Tá. Porque eu vou ficar quieto. Olha, já eu estico sempre o lábio para ver aonde eu preciso repassar, tá? Se eu ver que precisa repassar em alguma parte, eu volto só fazendo um arraste em cima dessa região, tá ok? Ó, nitidamente você consegue ver o rosinha já subindo. Olha que coisa mais linda. Gente, pessoalmente está muito mais bonito do que no vídeo, tá? Depois eu vou tirar a foto no final do procedimento para vocês verem a cor que ficou esse lábio, tá bom? E olha que a gente ainda nem finalizou, hein? Está só em processo e já está subindo uma cor maravilhosa, tirando aquele fundo todo arroxeado que tinha no lábio dele.
tá? Então eu vou inclinar só um pouquinho a cabeça dele pra cá. Ah, não, vou ficar pra cá, senão a câmera vai sair da posição. Vou deixar a cabeça dele aqui, eu me retorço aqui, gente. Ah, eu amo a DJ. Vai, faz história. Olha, amor. Quer ativar? Do comentário? Acho que vai travar ainda, né? Vai, ativa ele pra eu ler alguma coisa. Pode fazer esfoliação sim, gente, tá? Porém, só se o óleo estiver bastante ressecada. Mas eu não faço, geralmente eu não faço, tá? Porque eu sempre mando pré-procedimento para os clientes hidratarem muito os lábios. Tá bom? Gente, tá vendo a cor que tá ficando? Que coisa linda! Olha que coisa linda, gente. Que tá ficando esse lábio. Tô apaixonada. Eu tô usando o anestésico da Casa da Micropigmentadora, tá ok? Anestésico com epinefrina. Tá bom? Deixei 4 minutinhos na parte superior. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, tudo que eu expliquei vai ficar lá arquivado no feed por uma semana. Então, vocês vão ter uma semana para estudar todos os procedimentos que serão passados aqui na live. Tá? Movimento, isso, desce, sobe e faz o X. Mas isso daí, amor, não é uma regra, tá bom? Vocês não podem levar como regra esse movimento. Tudo vai depender da intensidade que a cor está subindo. Se você está fazendo esse movimento e a cor não está subindo no rosa, ainda está um fundo escuro, você faz mais uma passada, porém você tem que saber o peso da sua mão, tá? A gente não pode levar como regra os movimentos. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Gente, que top, lindo. Acho que chegou pra cá. Você usa anestésico para neutralização, você usa para efeito. É a mesma forma, tá, gente? Que eu uso para efeito batom e para neutralização. Mesmo jeitinho, 4 minutinhos, o tempo máximo que eu deixo. E se eu vejo que o lábio é muito pálido, eu deixo menos tempos ainda, porque pode correr mais risco de ficar mais arroxeado. Isso, Sharp 300 Black, tá, gente? Esse depois eu vou tirar a foto também, vou botar lá nos stories tudo que eu usei. Tanto o quanto o anestésico, tudo isso, tá? Vem, amor, vem fazer o curso com o papai. Vem fazer o curso com o Titi, que Titi te ensina tudo. Começou a travar. Ai, meu Deus, tá travando todos. Gente, então eu vou desligar o comentário porque tá travando. Tá? Comentário. Pelo amor de Deus, a gente não quer isso. Vira pra cá. Não vou conseguir fazer. Pode deixar ele, senão vai ter que ficar virando toda hora. Sim, acho que pode aumentar mais. Não. Sim.
Olha, gente, finalizei a parte superior do lábio dele, tá bom? Eu vou deixar descansando um pouquinho para esse pigmento subir, mas você já vê nitidamente que está levemente inchadinho, mas olha a corzinha, gente. Já subiu bem rosadinho, tá? Então eu vou passar novamente o anestésico com epinefrina, porém na parte inferior do lábio, tá bom? Não vou mexer na parte superior agora. Só no final que eu vou poder avaliar para poder ver se é necessário passar anestésico novamente, tá bom? Ó, eu não deixo encostar no lábio superior, ele vai sentir arder um pouquinho, tá? É super normal, dá uma ardidinha. Ó, passo no lábio todo e vou deixar 4 minutinhos, tá? Ó, o cronômetro já tá aqui rodando, ó, 3h56, 55, tá bom? Enquanto isso, gente, a gente vai aguardar. Às vezes você consegue ativar, amigo, agora, para eu poder falar com elas. Eu vou dar uma ativadinha aqui no comentário enquanto o anestésico tá agindo, tá bom? Vamos ler aqui o comentário. Se fosse um lábio escuro usando só RB, quais seriam as cores? Somente o laranja, tá bom? Seria o hot, tá? Seria o hot. Vou virar aqui pra mim, tá, gente? Que eu tô lendo os comentários. Denise, maravilhosa. Denise, maravilhosa. Tá bom? Seria o hot, tá bom? O laranja orgânico hot. Com CI 21110, o principal que é o laranja, tá? No hot, se eu não me engano, ele vem laranja, titânio e amarelo, ou vermelho, alguma coisa assim, tá bom? Então eu acho que é 21110, 77891 e 12475, o hot da RB Colors, tá? E o amarelo não pode ser da RB Colors, não pode ser o Honey, tá bom? Tem que ser o de tatuagem Canary Yellow da Easy Glow ou amarelo canário da Electric Ink, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários que eu vou acompanhar aqui pelo celular, gente, enquanto tá com anestesia. Deixa eu ver aqui. Heloísa, maravilhosa. Vamos lá. Quando usamos epinefrina, ele fica pálido como vocês viram que pegou a cor. Então, a cor sobe na hora, tá bom? O lábio fica pálido, mas a cor, quando é implantada, ela sobe na hora. Se você está fazendo a implantação e a cor não está subindo, é porque você está implantando errado, tá bom? Tem que regular esse peso da mão. Poderia falar como é o kit de procedimento? No final, eu vou botar a fotinha lá nos stories de tudo que eu usei, tá bom? Essas passadas de DS só faz a gente conseguir usar esse desenvolvimento de outras técnicas. Sim, o efeito batom, quanto mais fechado é o movimento, mais batom ele fica, tá? É uma questão de lógica. Ou seja, quanto mais a gente cruza os movimentos, mais preenchido fica aquela região. Então, para neutralização, a gente faz o DS, sobe e cruza. Se você vê que não neutralizou muito, você vai fazer novamente a mesma coisa do batom. Se você está fazendo esse movimento e você viu que ainda ficou falhas, você vai fazer novamente. Desce, sobe e cruza. Sempre cruzando o movimento para ficar homogêneo, tá bom? Como se você está